Olá, eu me chamo Luciene, estou cursando o primeiro período do curso de Sistema para Internet. Estou aqui para falar sobre o que eu compreendi estudando, assistindo vídeos, inclusive foi tema da última aula com o professor Vanderlei, sobre a história do computador, a história da linguagem da programação e falar um pouco ali sobre o Dia do Programador, onde é apresentado a nós os principais programadores da história. Bem, os computadores, eles estão tão inseridos na nossa rotina diária que a gente nem para pensar em como tudo isso surgiu. E nem todo mundo tem conhecimento sobre alguns computadores e máquinas sofisticadas, né? Mas rolando ali pela história dos computadores, a gente encontra máquinas e engenhocas antiguíssimas, né, que causaram de fato uma verdadeira revolução. A palavra computador, ela vem do verbo computar, que significa fazer cálculos, realizar contagem. E a palavra cálculo literalmente vem da palavra pedra. Por que pedra, Lu? Então, lá nos primórdios da humanidade, as pessoas não tinham ali a matemática. A matemática não era uma ciência como é nos dias de hoje. Então as pessoas tinham que se virar como podiam, né? No caso, para fazer contas. E elas utilizavam pedrinhas, né? Essas pedras eram utilizadas para contar animais, eram utilizadas para contar coisas e realizar ali contagens mais simples. Mas conforme a necessidade de fazer cálculos maiores, né, a quantidade de animais iria aumentando, então as pedrinhas eram ali meio inviável, né, utilizar essas pedras para fazer essas contagens. Então surgiu a necessidade de criar uma ferramenta para realizar cálculos maiores, né? Então, dando uma avançada ali na Mesopotâmia, pelo menos é o que dizem os historiadores, surgiu então o ábaco, que tempos depois ele foi ali aperfeiçoado pelos chineses. Que inclusive é utilizado até os dias de hoje pelos chineses, né? Então, esse sistema decimal, ele possibilitou uma forma mais rápida, né, inédita, dessa ferramenta fazer grandes quantidades de cálculos. Porém, o ábaco possuía um ancestral, uma ferramenta que foi desenvolvida pelo matemático John Napier, cujo objetivo era realizar operações como divisões e multiplicações. Esse nome exótico ele se deu devido a esse matemático utilizar pedaços de ossos com esses números gravados. Avançando um pouco na história, o matemático Pedro Pascal realizou uma verdadeira revolução porque ele desenvolveu a primeira calculadora mecânica do mundo. Ela possuía 6 rodas, algoritmos de 0 a 9, que realizava, né, podia realizar adições e subtrações quando ela era girada. Mas foi o alemão Leibniz que criou a primeira calculadora que realizava as 4 operações, que é adição, subtração, divisão e multiplicação. Ele também defendia um sistema de números binários, que inclusive é utilizado nos computadores nos dias de hoje. Mas quem realmente deu os primeiros passos aí na projeção de uma máquina que mais se aproxima com os computadores atuais foi o matemático britânico Charles Babbage. Ele desenvolveu uma máquina com possibilidade de programação, ou seja, que pudesse receber comandos, se tornando então o primeiro computador mecânico da humanidade, do mundo. Ele era movido a vapor, possuía elementos incorporados ali iguais a uma central de processamento, ele tinha memórias expansivas com entrada para dados e fórmulas através do compilado de uma tecnologia de cartões perfurados. Mas por falta de investimento, ele se tornou ali apenas um protótipo. Dando um salto na história, a Segunda Guerra Mundial ela impulsionou a criação de computadores mais modernos devido às demandas militares. Foi então que o engenheiro alemão Konrad Zuse desenvolveu o primeiro computador eletromecânico de sistema binário chamado Z1, capaz de realizar operações matemáticas, calcular a raiz quadrada e converter números decimais em números binários, se tornando então a primeira máquina programável do mundo. Mas o pioneiro aí no rol dos computadores eletrodigital foi criado em 46 pelos cientistas John Kasparek e John Moshevy. Foi encomendado pelo exército dos Estados Unidos e foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia. Bom, já a história da linguagem da computação começou em 1940, com o desenvolvimento das primeiras linguagens de programação de baixo nível, como, por exemplo, a Assembly e código de máquina.
que permitia os programadores darem comandos para as máquinas executarem. Mas elas eram muito difíceis de aprender e de executar também. Um pouco mais adiante, na década de 50, foram criadas as primeiras linguagens de programação de alto nível, como a Fortran e COBOL, que permitiu que os programadores escrevessem códigos de formas mais abstratas e mais fáceis, né, de entender, de executar, sendo usadas aí em aplicações científicas e nos meios comerciais aí pelas empresas. Depois vieram as linguagens C e Pascal, que eram bastante influentes aí da história, bem populares. Depois vieram C++ e Ada, melhorando então a segurança e confiança dos códigos. E em 1990 surgiu então a linguagem de programação Java e Python, muito populares aí em aplicações web e móveis, sendo que a Java é a mais usada nos meios empresariais. Bom, e dentro da história da computação, temos aí os principais programadores, né? E a primeira é Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história e uma mulher, né? Depois vem Alan Turing, que desenvolveu aí a teoria dos computadores e criou o teste de Turing, que mede a inteligência artificial. E não podemos esquecer de Charles Babbage, que foi aí quem deu o pontapé inicial, que iniciou aí o conceito de computador e motor analítico. E dentro aí da linguagem da programação, temos Dennis Ritchie, que criou a linguagem C, contribuindo para o sistema operacional Unix. Depois temos Guido van Rossum, que criou a linguagem de programação Python. E temos James Gosling, que criou aí a linguagem de programação Java. E é isso, esse é o compilado aí do que eu compreendi de todo o conteúdo, mas eu poderia dar uma lista enorme aqui de programadores, que eu ficaria até amanhã falando. E é isso.